Olá, meus caros. Nessa oportunidade, vamos falando de Relatos da Fé. Relatos da Fé, segunda edição. Nesse quadro, especificamente, eu vou falar sobre relatos do Evangelho, ou experiência do mesmo, quando eu era criança, pré-adolescente, coisas que ocorreram antes de eu aceitar Jesus, me converter, virar obreiro. Porque por mais que muitos, e até eu mesmo, creio que a minha vida no Evangelho se deu em 2005, na realidade, se deu muito tempo antes, praticamente desde quando eu era criança, porque eu visitava a igreja, minha mãe levava eu muito para a igreja. Eu fui batizado na igreja católica por conta da vontade do meu próprio pai, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E, no mais, depois de 2, 3 anos, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, precisamente a igreja Pentecostal Deus e Amor. Fui, segundo relata minha mãe, praticamente apresentado por ela a Deus na igreja. Então, desde os meus 2 ou 3 anos até os meus 16, tem muitos relatos para contar. E eu vou contar então nesse Relatos da Fé, segunda edição. Nessa primeira oportunidade desse quadro, eu vou falar sobre as primeiras visitas que eu me recordo na igreja, algumas coisas. Bom, eu me recordo que eu ia para a igreja, ia para os cultos, na IPDA, como criança, dormia muitas das vezes no banco das mulheres, porque na IPDA, diferente de outras instituições, tem a ala feminina e a ala masculina, não se mistura, principalmente nas pequenas congregações. Na sede mundial é diferente, lá a mistureba, vamos dizer assim, senta homens e mulheres um no lado do outro, mas nas congregações mais pequenas isso até hoje não ocorre. Tem o lado dos homens e o lado das mulheres. E quando a gente era criança, geralmente a gente ficava com as mães, assim como eu e dentre outros meninos, filhos de obreiras ou de visitantes, sentava no lado das mulheres. E eu dormia muitas das vezes dos cultos, às vezes deitava em cima do próprio banco mesmo, que a mãe reservava lá. Quando lá atrás dos próprios bancos não tinha uma espécie que a igreja até preparava de dormitório para as crianças, que já ficava perto do bebedouro, se precisasse tomar água, tomava, para também não atrapalhar os cultos. Isso tudo eu me recordo. Me recordo também que eu brincava muito, geralmente no final do culto, aquelas correrias com outros meninos ou meninas da igreja. Eu não vou me lembrar quem vinha a ser, mas eu me recordo de fazer isso. E então a gente ia para a igreja, ouvia um pouco da mensagem, mas dormia. Criança não entendia nada. E precisamente nessa época não se tinha ainda uma escola dominical, ou eu não tinha aceitado a Cristo para participar da escola dominical, ou às vezes eu chegava atrasado no culto e não dava para ir para a escolinha lá, que era um quartinho onde reunia as crianças para aprender do Evangelho. E isso, inclusive, fora feito porque vinha muitas pessoas com os seus filhos, seja mulheres ou homens, e eles ficavam correndo na igreja e isso atrapalhava o culto. Depois de um certo tempo, até mesmo pessoas que tinham seus filhos que não eram crentes iam lá para a escola dominical exatamente para que houvesse ali tudo tranquilo, exatamente para que houvesse tudo certinho ali no culto, para que não houvesse atrapalhação ao ponto de não se entender a mensagem. Então, nesse primeiro vídeo, relato, já quando criança, indo para a igreja, 2, 3, 4, 5 anos, e obviamente não entendendo nada do que estava sendo falado, mas a gente estava lá por conta da minha
mãe, inclusive indo em cultos de tarde, indo às vezes em vigília, tudo que tinha que a minha mãe comparecia, lá estava eu. Eu também não tinha com quem deixar eu, e eu estava acompanhando tudo. Até me recordo uma vez que nós estávamos no culto, se eu não me equivoco, sexta-feira à tarde, e deu uma baita de uma trovada, uma enxurrada, chegou até cair granizo, que deixou assim parte da igreja todo branco. Eu até creio que quebrou até algumas telhas da própria igreja, e começou a chover um pouco por dentro. E quando eu voltei para casa, no pátio da minha casa, estava todo branco. Acho que até minha avó estava junto nesse culto. Meu avô ficou em casa e relatou tudo. E o pátio da nossa casa estava todo branco de granizo, uma trovada daquela tenebrosa. Então, esse é o meus relatos, ou esse é o meu primeiro relato de fé da segunda edição. Um abraço e até uma próxima.